e falar de um clube que tem aí um contexto complexo, né? Saindo da história do Mirassol aqui, um pouco do momento conto de fadas para um momento mais dura realidade aqui, quando a gente fala do Atlético Mineiro, que falamos aqui com o Bruno Musi, exploramos muito aqui na análise do relatório Convocados os números do Atlético Mineiro. Ele tem hoje uma situação financeira delicada, né, um endividamento alto, né, gasto alto com despesa financeira. No passado, se eu não me engano, foi o segundo depois do Corinthians ali nas despesas com juros, né, gastando aproximadamente 250 milhões de reais em juro em 2024. E dentro desse desafio, né, os próprios 4Rs, né, como hoje ficou denominado o grupo acionista controlador da SAF do Atlético Mineiro, liderados pelo Rubens Menin, já falaram isso publicamente, tem necessidade de injetar mais capital para garantir a sustentabilidade do projeto. E aí, recentemente, a gente teve uma notícia diferente, né, do noticiário regular de SAFs aí no Brasil, porque até agora isso ainda não havia acontecido, mas uma decisão do Conselho Deliberativo do Atlético Mineiro que aprovou a mudança da cláusula de não diluição que existia dentro do contrato entre SAF e associação. Então, o que isso quer dizer? Antes de passar a palavra aqui para o Chattak, que como advogado vai poder explicar melhor aí no direito societário, né, o que acabou acontecendo, mas a associação deu a permissão para que a SAF traga um novo investidor, e nesse processo apenas a associação tem as ações delas diluídas, né? Os investidores não teriam essa diluição. Então hoje, como é o quadro societário da SAF do Atlético Mineiro, 75% estão com os investidores, 25% está com a associação. A partir de agora, tem a possibilidade de venda de mais 15%, né, das ações da SAF, fazendo com que um novo investidor tenha até 15%, um ou mais investidores, e a SAF e a associação permaneça com 10%. Então a gente tem uma mudança, né, de ações aqui, sai do cenário 75-25 para um cenário 75-15 e a associação permanecendo com 10%. Chattak, como é que você enxergou esse processo aí de reestruturação societária, podemos falar, né, dentro da SAF do Atlético Mineiro? Bom, perfeito. Primeiro, assim, falando do acordo, acho que o Pedrão explicou aqui muito bem. O único acréscimo que eu faria é, a partir desse acordo de 75, 15, 10, não será mais necessário o aval da associação para futuras operações. Eu acho que essa é a grande diferença, porque até então, você ser minoritário em 25 ou em 10, isso é o que vai mudar para efeito prático na associação do Galo. Que exceto alguma coisa, né, muito diferente em âmbito de acordo de acionistas que a gente não sabe, não tem tanta diferença assim também, né? É exatamente isso. Acho que no apagar das luzes, essa é de fato que vai mudar. Agora, esses 15% por 200 milhões, eles merecem que a gente congele essa explicação e volte um pouquinho no tempo. O caso dos 4Rs, na verdade, ele não começa na SAF, né? É um caso que a gente pode, e aí eu sempre recomendo aqui, sigam no Twitter o Galo Board, que é o Vinícius, que faz um trabalho muito sério, né? Trazendo todos os números. É um pouco de referência para mim, que fico ali acompanhando todos os clubes ao mesmo tempo, a gente precisa dessas referências. Porém, entretanto, todavia, é importante a gente explicar que, até então, quando a gente tem ali aquela mudança que o Sampaoli vem pela primeira vez, o clube começa a ter um gasto um pouco mais agressivo, ali a gente tinha uma situação que a gente pode chamar no jargão popular de mecenato, né? Então eu sou um empresário bem-sucedido, quero financiar meu clube, quero ver meu clube campeão e tudo mais, e ali, de fato, o clube acaba fazendo uma série de investimentos que depois, esse mecenato é convertido para uma situação pré-SAF / pós-SAF, que o clube, até pelo que aconteceu em 2021, acabou priorizando muito o projeto dentro do campo. E aí, é muito importante o caso do Galo, porque não é uma aventura, e eu nem estou aqui querendo colocar no mesmo caso do Botafogo, mas esses dois clubes são os dois únicos clubes que foram campeões nacionais, tirando o Flamengo e Palmeiras, e os dois incorreram no mesmo erro, que foi, eu vou gastar mais do que eu posso para competir com quem de fato estaria nadando de braçada, que são Flamengo e Palmeiras. Isso trouxe glórias dentro de campo, com o ano de 2021 maravilhoso pro Atlético, até poderia ter ido para a final da Libertadores. Eu lembro que o Verón faz ali um milagre lá no Mineirão, mesmo com um confronto ainda em vantagem, o Hulk perde um pênalti lá no jogo de ida. Porém,
quando você olha para os efeitos financeiros colaterais que tanto o Atlético quanto o Botafogo, com o ano mágico do ano passado, no qual foi campeão de Libertadores e Brasileirão, os clubes estão pagando muito caro por essa alavancagem de gastos. E aí, trazendo para o Atlético, eu acho que a gente tem uma situação aqui que ela é muito clara na minha cabeça, apesar de eu não saber o que vai acontecer. Você precisa, o clube atualmente com 2 bi de dívida e um fluxo de caixa muito apertado, o próprio Bruno Musi já tinha indicado isso numa entrevista que ele deu pra gente, muito transparente, muito sincera. O clube ele vai precisar de injeção de capital. E quando eu sou um investidor no porte dos 4 Rs, não importa quanto de dinheiro você tenha e como que o seu conglomerado esteja performando. O fato é, 2 bilhões de dívida já é uma dívida relevante para qualquer tipo de setor. E aí você começa a todo momento ficar naquela berlinda entre botar mais dinheiro em algo que já está com muita dificuldade de operação, né, de dia a dia, ou você repassa esse valor e, obviamente, que um possível novo investidor é muito factível que ele queira o controle do clube. Então, trazendo aqui num português mais claro, menos técnico, eu acho que daqui a pouco os 4 Rs vão ter que decidir se eles vão fazer um aporte muito maior que 200 milhões para conseguir sanear a dívida do clube, ou se eles vão, em troca de uma oferta primária de ações, ou seja, um aumento de ações que hoje dilua e que traga esse novo investidor para uma posição muito mais forte dentro da posição da SAF, se eles vão aceitar ceder terreno. Por quê? É quase que uma escolha de Sofia. Ou eu vou ter que botar dinheiro para estancar esses 2 bi, principalmente o que está a curto prazo, a dívida ruim que a gente chama, né? Vencida, bancária, com juros altos. Ou então o clube vai ter que, naturalmente, pensar numa troca de acionista majoritário. Então, eu acho que é um clube que ainda não tem respostas, mas o cenário, cada vez ele fica melhor desenhado, tamanho o passivo do clube e tamanho praticamente a ausência de fluxo de caixa atual no clube. E aí você tem algumas alavancas para trabalhar, né? Você pode trabalhar como alguns clubes trabalham aí, à frente de crédito estruturado, é o exemplo do FDIC do São Paulo, agora o São Paulo falando nesse novo projeto aí envolvendo a estrutura de Cotia, né, o próprio Atlético Mineiro, né, com a Arena MRV, pode buscar aí receitas por meio da Arena também, mas você pode trabalhar, né, diferentes formas de capitalização do ativo, seja via receita orgânica e inorgânica, seja via essa diluição de equity, né, ou seja, trazendo um aporte primário para o caixa para você ter mais margem de manobra, seja por meio de uma estruturação de endividamento aí com formatos diferentes, que não é o caso do Atlético Mineiro, porque ele já está muito alavancado. Então ele tem que encontrar alguma solução. Nesse momento parece que a solução de equity é a mais favorável para ser trabalhada. Vamos ver como é que o clube avança nas cenas dos próximos capítulos. Agora, só um detalhe também que é importante. Não é que a gente seja torcedor de dirigente, mas tem uma situação no Galo que ela é relevante da gente explicar, que por mais que a gente saiba que todo mundo com seu próprio negócio pode falir ou pode continuar. Agora, são pessoas de renome no mercado, pessoas que construíram as suas empresas ao longo de décadas. Então, me parece que o Galo ele precisa saber para onde ele vai, mas não necessariamente a gente esteja falando de uma aventura como foi... Pessoal do Botafogo, calma que eu não vou falar de vocês. Como foi a 777 no Vasco. Então, acho que talvez só um pouquinho de carimbo na credibilidade, nesse momento em que tudo tá ainda turbulento e ainda um pouco enevoado, você, pelo menos, possa dar um pouco mais de voto de confiança para essas pessoas.